Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, estamos com mais um Parabolando. E o nosso tema de hoje é o labirinto. Aí eu queria te perguntar, você já foi num labirinto antes? Você já viu um labirinto? Sabe o que é um labirinto? Infelizmente eu não tenho um aqui para te mostrar, mas eu tenho uma imagem. Ó, vou colocar aí na tela para você ver. Tá vendo só? Isso aqui é um labirinto. E se eu te falasse que eu já fui uma vez num labirinto? Só que não foi qualquer labirinto, foi um labirinto de espelho. É, um labirinto de espelho, imagina como deve ser. Como que funcionava esse labirinto? Você entrava, né? Era tipo uma casa grandona. Você entrava e quando você entrava lá, ele tinha espelho para tudo quanto é parte, né? Ele era corredores assim, mas tudo cheio de espelho. E, e se você não tomasse cuidado, você batia com a cara na parede. Imagina. Mas por que você batia com a cara na parede? Porque as paredes era tudo cheio de espelho e um espelho refletia o outro. Então você não sabia se você estava longe, estava perto, né, da saída, se você tinha parede na frente, se não tinha, porque sempre estava sempre refletindo alguma coisa. Então como que a gente fez para poder sair? Eu tive que usar a mão ali e colocando a mão na parede para ver se era parede ou se não era, né? Se era espelho ou se não era. Aí assim eu consegui sair de lá. E falando em labirinto, eu queria trazer a história de um menino chamado Theo. Vamos lá? Vocês estão prontos? Então vamos lá. Era uma vez um menino chamado Theo. Ele era curioso, brincalhão e adorava aventuras. Um dia ele viu um labirinto gigante. Ele ficou tão animado que pediu para entrar. Os pais deles disseram: "Você pode entrar, mas lá dentro existem caminhos certos e caminhos errados. E se você se perder, escute a nossa voz, porque nós vamos te ajudar." Theo disse: "Pode deixar, vou ouvir sim." E entrou. No começo tudo parecia fácil. Ele virou para cá, virou para lá, deu risada, mas de repente encontrou três caminhos. Um era bem bonito, o outro era escuro e assustador, e o terceiro tinha uma placa, escrito "Não entre." Mas Theo pensou: só um pouquinho, parece mais rápido, e entrou no caminho proibido. O caminho que parecia legal ficou escuro, depois ficou apertado, e depois não tinha mais saída. Theo ficou com medo. Ele não sabia mais voltar. Theo parou, ficou quietinho e então ouviu uma voz. "Theo, estamos aqui, que escuta a nossa voz." Era a voz dos pais dele. Ele seguiu a voz, devagar, passo a passo, até encontrar no caminho de luz que o levou para fora. Quando saiu, seus pais o abraçaram forte e eles disseram: "Quando você se perder, basta ouvir a nossa voz. Nós te amamos e queremos te guiar." Interessante, né? O Theo ele tinha se perdido. Primeiro que ele entrou num lugar onde não devia entrar, né? Tinha uma placa escrito não entre, ele foi e entrou. E mesmo ele entrando, ele conseguiu achar a saída, porque ele ouviu a voz dos pais dele. E o que tem a ver, né, essa história, o Theo, o labirinto e os pais dele? A gente entende que Theo é como se fosse a gente, como se fosse eu e você. E o labirinto é a nossa vida. Na nossa vida a gente tem oportunidades, a gente tem um caminho que é mais fácil, um caminho que é mais leve, a gente tem caminhos que são mais difíceis, nós temos caminhos que a gente não deve entrar. Então, o labirinto é a nossa vida. E os pais do Theo, quem seria? Os pais do Theo seria Deus. Por que Deus? Porque Deus, ele está nos vendo. Às vezes a gente, como Theo, quer entrar no labirinto, quer explorar o labirinto todo, quer ver as partes que pode, as partes que não pode. Mas Deus está nos vigiando, Deus está vendo o que a gente está fazendo. E Deus quer nos ajudar. E quando a gente pede ajuda para Deus, como o Theo estava ali com medo e tal, e ficou quietinho esperando ouvir alguma voz, Deus espera que a gente faça isso também. Quando a gente se perde, Ele quer que a gente preste atenção na voz dele, que a gente se concentre ali, peça: Senhor, nos ajuda, Senhor, me faz entender a sua voz, e Deus fala com a gente para poder nos ajudar a sair desse labirinto, que nem os pais do Theo fez com ele. Mas como que a gente ouve a voz de Deus, né? Como que a gente consegue entender a voz de Deus? A gente pode ouvir a voz de Deus de vários jeitos. A gente pode ouvir a voz de Deus audivelmente, né? Deus pode falar com a gente como se tivesse, como eu tô falando com você agora. Deus pode falar assim. Deus fala com a gente através da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia. Ah, mas como assim? Quando a gente está lendo a Bíblia ali, que você lê uma história de um personagem, Deus está falando com você quando você está lendo aquela história, né?
Muitas vezes você se encontra, você vê a história daquele personagem como se fosse a sua. Ah, mas como assim? Ah, um exemplo, imagina José lá no Egito, né, que os irmãos dele ficaram fazendo bullying com ele, ficaram fazendo coisas chatas com ele. Aí você começa a ver e fala, poxa, eu vejo que há algo parecido comigo aqui. E ali você vê que Deus ajudou ele, né, em todo o percurso e você vai se identificando. Esse é um jeito que Deus fala com você através da Bíblia. Um outro jeito, através da oração, né? Mas o que é oração? Uma oração é quando a gente faz uma conversa com Deus. É quando a gente pega ali um tempo, fecha os olhos, se concentra no que Deus fala, né? Conversa com Ele, fala com Ele, né? Então você senta ali e fala, Senhor, eu quero ouvir sua voz, Senhor, eu quero te entender, eu quero saber o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. E aí você vai conversando com Deus e Deus te responde também. Então, a oração. E uma outra forma que Deus fala com a gente é através das pessoas, né? Então Deus pode falar com você através dos seus pais, através do seu pastor, através de líderes e até de professores, né? Deus, ele tem diversas formas de falar com a gente. A gente só tem que ficar atento em ouvir, e entender e ouvir a voz de Deus. Mas será que é isso mesmo, tal? Eu tenho até um versículo que prova isso, que está lá em Salmos 23:1, que fala assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quando fala que o Senhor é nosso pastor, todo pastor tem uma ovelha, né? Então, se o Senhor é o pastor, nós somos a ovelha do Senhor. E toda ovelha, ela sabe a voz do seu pastor, ela entende a voz do seu pastor. Então, quando o pastor fala, ó, ovelhas, vem cá, as ovelhas vão até o pastor, porque as ovelhas entendem a voz do pastor. Então, quando o Senhor fala que ele é o pastor e nós somos a ovelha dele, e que se a gente ouve a voz do pastor, a gente não se perde, é por causa disso. Porque o pastor, ele sempre fala com as suas ovelhas. E assim Deus fala com a gente. Deus, ele sempre fala com a gente. Porque ele nos ama, ele quer ter essa conexão com a gente. Ele quer saber como a gente está, como que está o nosso dia, como que está a nossa semana, né? Se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está perdido, né? Que nem aconteceu com o Theo. Então Deus quer falar com a gente. E a gente tem que estar com o coração aberto para poder ouvir a voz de Deus. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.